dia, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo ao nosso podcast Bíblia en Question. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto meio polêmico. Estamos com o nosso convidado, especialmente aqui na Bretanha, na França, com o nosso pastor Joelder Araújo. Paz do Senhor a todos. Para mim é um imenso prazer estar participando desse podcast Bíblia en Question. É uma honra, apesar de ser um assunto bem polêmico no meio das igrejas nos dias de hoje, né, que a gente vai tratar aqui. Mas é uma honra estar aqui com os amigos, né? O diácono Rob, a pessoa que eu já conheço aí de longa data, e participando desse podcast aqui, desse assunto, como disse, né, bem polêmico, mas que eu creio que vai ser de edificação para todos os ouvintes. Seja bem-vindo, pastor Joelder Araújo. É um prazer hoje estar aqui com você. Normalmente você é o nosso convidado, mas do que eu estou vendo hoje, né? Nós somos o teu convidado, porque estamos aqui na sua casa, né? Na Bretanha, e vamos falar sobre o assunto que já conversamos pouco logo atrás. Sim. E vamos começar então com nosso assunto, que é sobre a liderança pastoral feminina. O que você pensa sobre esse assunto? Eu tenho uma mente, eu sou assembleiano, né, pastor Joel, sou inclusive pastor da igreja Assembleia de Deus, né, Vida, Casa na Rocha. Mas eu tenho, a minha mente é mais aberta em relação, principalmente em relação ao pastoreado feminino. Porque eu creio e acredito que a mulher ela tem, sim, as mesmas capacidades de liderança do que o homem, né? A mesma capacidade de conduzir, né, as irmãs, de conduzir uma igreja, até mesmo se for necessário. Tanto é que a igreja hoje ela recebe missionárias, né? Ainda a Assembleia tem essa resistência de consagrar, né, mulheres a pastoras. Claro que está mudando, não sei até quando a igreja vai conseguir impedir isso, mas é assunto que já é debate, né, no centro das igrejas, né, das grandes igrejas da Assembleia de Deus, mas é algo que a gente vê e é notório, né? A gente tem vários exemplos das mulheres, né, pregadoras, pastoras, cuidadoras, que fazem um excelente trabalho, muitas das vezes, né, trabalho de relevância mundial. Então é algo que eu acho que é um assunto realmente que tem que ser debatido, tem que ser colocado em pauta, mas que não deixa de ser realmente polêmico. Mas né? essa parte que você está falando sobre pastoral, consagração, essa parte está na Bíblia? Não, propriamente dito não. Né? O apóstolo Paulo ele vai, biblicamente falando, em 1 Timóteo capítulo 2, ele vai falar justamente ao contrário, que ele não permite que a Não mulher permite, né? ensine na igreja, mas que ela aprenda em casa com o seu marido. Será que o apóstolo Paulo não falava no contexto cultural e histórico em que ele vivia naquela época? A gente vê que os tempos são outros, os tempos mudaram, o conhecimento hoje é do alcance de todos. Hoje, se a gente for trazer para os meios secular, a mulher antigamente ela era oprimida, a mulher não tinha direito a voto, a mulher não tinha direito não tinha aquela força, né, na sociedade. E a mulher vem ganhando espaço em todas as áreas. Né? A mulher hoje é dirigente de empresas internacionais, a mulher hoje é responsável de trabalho, a mulher hoje ela não é só aquela mulher cuidadora do lar. Hoje a mulher ela ganhou um espaço. Né? Quem sabe, né, é um pensamento mais profundo da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele falando isso, não estava falando no contexto em que ele vivia, né? Que era um contexto onde as mulheres eram mais reservadas. Né? E hoje a mulher hoje saiu para o mundo. Hoje até tem se invertido as coisas. Hoje tem homens que se adaptam melhor fazendo os trabalhos no lar ou em casa, e mulheres hoje já estão saindo para ganhar o mundo e trazendo até mesmo o sustento para o seu lar. Então, a minha opinião é consagração, né, pastoral, né, eu acho que é muito forte, mas que a mulher tenha capacidade de dirigir,
de pregar, de cuidar, de fazer um excelente trabalho na igreja, na obra do Senhor, tem sim essa capacidade, até porque o conhecimento hoje está ao acesso de todos, basta a gente querer procurar, né? E a palavra de Deus a Bíblia Sagrada, ela é uma fonte de sabedoria, uma fonte de conhecimento. Então, se a mulher tem a capacidade hoje, né, intelectual, de aprender, de ler, a mulher antigamente era proibida de estudar, de adquirir ensino, né? Hoje não. Hoje chegou essa era da liberdade, onde todos podem Uhum. alcançar o conhecimento. Então, se a mulher é uma boa pregadora, uma boa é, cuidadora da igreja. A minha esposa, por exemplo, a Bruna, né? Ela faz um excelente trabalho na igreja. Ela faz um excelente trabalho na igreja. Ela cuida, ela é uma pastora. Não tem o título de pastora, mas ela faz o trabalho de uma pastora, né? De um pastor, vamos dizer assim. Então ela faz o trabalho, não tem o título, né? Não foi consagrada a tal, ela é missionária, mas ela faz o trabalho de uma pastora. Sim, sim. Então, quer dizer que a mulher, com a missão de pastora, pode pegar o lugar de um pastor, o de um homem que está na frente? Não, aí já é outra coisa, né? Então, ela só fica do lado da É, ajuda, então. não, a sua pergunta foi assim, se a mulher pode tomar o lugar do pastor. Uhum. Se já existe um Se já pastor, existe. né, se já existe um pastor local, a mulher ela é adjutora. Se for a esposa do pastor, ela é a missionária, ela é a pastora, porque até a própria igreja chama, hoje em dia, a gente já está acostumado com isso, a igreja ela chama a esposa do pastor de pastora. Por quê? Por quê? Porque a pastora ela cuida. Porque se ela não cuidasse, ela não seria vista como pastora, né? Ela cuida, ela corre atrás, ela vai ajudar, ela aconselha, né? Tem pessoas, mulheres, né, principalmente, que liga para as esposas dos pastores e se abre e conta coisas assim que, né? Aí que a esposa faz? O que a pastora faz? Ela vai apacentar, ela vai cuidar, ela vai aconselhar, que esse é o Aconselhar. papel de um pastor. Ela vai direcionar, mostrar o caminho. E se mostrar o caminho com a palavra, né? A gente tem sempre eu sempre digo que a gente tem que, não tem vários caminhos, é um só caminho que é Jesus Cristo. Então, a gente tem que direcionar a pessoa, está passando por problema, seja ele qual for, né? Liga para minha esposa, a missionária Bruna, estou passando por um problema no meu casamento. Eu vou direcionar essa pessoa conforme a palavra de Deus. Ela vai fazer isso. O meu problema é financeiro. Eu vou direcionar essa pessoa, minha esposa, né? Conforme a palavra de Deus. Ou seja, ela está pastoreando, ela está cuidando. Entendi. Mas o cargo não é definido como pastora. Não, até porque é um grande debate É hoje, um grande é o que eu debate, né? estava dizendo, é assunto que já, com certeza, já é tratado nas grandes igrejas, que ainda a Assembleia de Deus, que eu posso falar da onde eu faço parte, a Assembleia de Deus, ela ainda não teve essa iniciativa de consagrar mulheres a pastores. Não sei se vamos chegar lá um dia, né? E porque em certas igrejas, que eu já vi, né, Sim. tem pastora e outras igrejas não tem pastor, que não admite pastora ensinar, pregar. Então, isso aí já tem a ver com o ministério, né? Hum. No caso, a Assembleia não aceita. Já tem outras igrejas que aceitam. Por exemplo, algumas igrejas batistas, algumas igrejas church que têm surgido, né, nesses Uhum. últimos anos, elas já aceitam. Já tem mulheres que são realmente pastoras, que já assumem cargos pastorais, já dirigentes de igrejas, né, que assumem essa posição. Mas aí já tem a ver com o ministério em Com o si, com a ministério, liderança, com a né? liderança do A ministério. liderança, o princípio da palavra de Deus é a gente se submeter à liderança a qual a gente faz parte. Então, se você faz parte, né, até você ouvinte, se você faz parte de um ministério e o seu ministério reconhece a mulher como pastora, você deve a essa obediência, porque é bíblico, né? Obedecei, né, aos vossos pastores, porque eles é que cuida de vós, né? A gente não sabe, né? Muitos não sabem, mas os pastores eles têm essa característica de cuidado, e pastoras também, mulheres. A gente não sabe o verdadeiro sofrimento de um pastor, o verdadeiro empenho de um pastor na obra, uma pastora, as lutas que eles enfrentam dentro de casa. Às vezes o pastor, a pastora, ele tem que dar conselhos, tem que cuidar, tem que direcionar, mas também está passando por lutas, né? E quem que vai ajudar o Verdade, pastor? verdade. Quem que vai ajudar a pastora? Né? Então, por isso, eu falo que a minha esposa ela é pastora, porque ela é o meu porto seguro. No momento que eu estou passando por dificuldade, né, eu
Eu tenho que ter com ela. Ela me entende, às vezes não precisa nem de eu falar, ela me conhece, a minha esposa, a gente já está junto há 20 anos, então a gente tem essa intimidade, né? Esse contato, sem Sim, sim. precisar muitas das vezes de falar, a gente já entende um ao outro. E no nosso caso ainda conciliando a nossa vida secular, né, o nosso trabalho com o ministério, então a gente tem vários desafios a enfrentar aí. Então, mas tem a ver, respondendo a tua pergunta, né, tem a ver com a liderança Com a da liderança igreja, da tem a ver igreja. com o ministério. Há ministérios que reconhecem, há outros que ainda não. Provavelmente, eu creio que isso irá mudar. Verdade. É que eu penso que essa parte aí, né, nos dias de hoje, né, Hum, cada um tem que fazer, né, a missão que lhe foi dada, por exemplo, levar as boas novas, a palavra de Deus. a palavra de Deus, né, que seja mulher ou homem. Né? Eu penso, é o que eu penso, né, Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para as as mulheres, mulheres. né? Uhum. Então, quer dizer, Jesus, ele, enquanto os religiosos afastavam as mulheres, Né? o que é que os religiosos faziam? A mulher não podia, de maneira E os nenhuma, homens, né, quando a mulher ensinar, foi falar, né? os homens não acreditaram. Não acreditaram. Mas Jesus pregou primeiro para elas: olha, eu já É, estou ressuscitado. verdade. Vai lá e anuncia, vai E lá e anuncia. anuncia. Ele deu uma ordem para elas, elas foram anunciar. Quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, os discípulos quase que se escandalizaram quando viu Jesus falando com uma mulher. E não só falando com uma mulher, falando com uma mulher samaritana, né? Então foi meio que quase que eles se escandalizaram, eles acharam estranho, mas também não disseram nada. Mas não era algo normal, habitual daqueles dias, um homem judeu conversar com uma mulher samaritana. Até a própria mulher estranhou a reação de Jesus. Só que Jesus foi levar a palavra e Jesus falou para ela o que ele não havia ainda falado para os outros. Ele se revelou a ela: olha, eu sou o Cristo, eu que falo com você, eu que tenho a água da vida, Verdade. né? Sou eu. Vai lá e anuncia os seus. E o que que ela fez? Uma verdadeira missionária. Temos aí a nossa primeira missionária. Foi lá e levou a palavra em Levou Samaria. e ganhou toda. Quando Jesus chegou lá, a semente já tinha sido plantada. Por quem? Por uma mulher pecadora. Verdade. Jesus se revelou a ela, né? Então estudando a palavra de Deus não tem erro, né? Verdade. E voltando sobre o que o apóstolo Paulo falou, no 1 Timóteo, no capítulo 2, né, Sim. sobre a mulher, que não permita, porém, que a mulher ensina, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E agora, na parte que ele fala em Romanos 16, no primeiro versículo, diz assim a palavra: recomendo vós, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Aqui Ele recomenda. ele recomenda uma mulher. Sim. E logo depois ele fala que a mulher não pode ensinar. Mas aqui a gente, né, viu a palavra recomendo a nossa irmã Febe, que está fazendo o quê? Que está servindo. Está servindo. O evangelho é isso. Muita gente se engana, acha que o evangelho é eu me preparar Uhum. só para pregar. Não. Não, O evangelho é servir. Jesus ele veio para quê? Para servir. para servir. Jesus ele veio para fazer o que a maioria não queria fazer, que é mostrar para o discípulo que antes de a gente se servir, que a gente não, nós ministros da palavra, né, a gente não veio para receber, a gente veio para dar, a gente tem que dar. Jesus ele foi lá lavar os pés dos discípulos. Então Jesus foi humilde, ele ensinou para a igreja que nós temos que servir. Essa mulher servia na igreja, né? Ela não sei qual é o tipo de serviço que ela efetuava, se era ministerial, se ela pregava a palavra, se ela ajudava na organização ali dos cultos ou dos eventos daquela época, mas ela servia a igreja local e ela foi recomendada por Paulo, né? A gente lendo a palavra de Deus, a gente vai ver lá em Atos capítulo 21, se não me falha a memória, lembra do Filipe, que era diácono? Sim. O diácono mais tarde virou evangelista, no capítulo 21. E esse evangelista teve filhas profetisas, né? As filhas dele profetizavam, as filhas dele anunciavam a Cristo. Então a gente tem vários exemplos de mulheres, né, que servem, que serviam. Isso é servir, isso é levar a palavra de Deus, né? Servir o nosso comportamento com as nossas atitudes, né? Então essa mulher recomendada aqui por Paulo, com certeza ela servia a igreja, né? Uhum. Tanto pode ser
como no ministério da palavra, apesar que naquela época, né, não existia o que a gente tem hoje, né, a palavra de Deus, esses 66 livros. O que existia era os escritos, os ensinamentos que Jesus deu, que ia passando ali de boca em boca, né, até formar hoje o que a gente tem aqui, os manuscritos bíblicos. Então, eles viviam a verdadeira essência da palavra. Eu sempre digo, a melhor coisa do que você aprender os versículos, aprender a palavra de Deus, é você viver aquilo que você aprendeu. Então, eles foram, Paulo, né, foi um testemunho ocular de Cristo, né? Querendo ou não, Paulo, embora ele foi o perseguidor da igreja, Paulo sabia muito bem o que estava acontecendo em Jerusalém. Paulo sabia muito bem quem era Cristo. Ele sabia os milagres que Cristo operava. Só que, infelizmente ou felizmente, ele só foi ter esse encontro com Cristo Depois, mais tarde, mais depois tarde, dele foi. já ressuscitado. Mas ele sabia o que estava acontecendo e sabia por quê. O que levava aquele povo a se entregar, a morrer? Porque eles viram o que a gente não viu. Verdade. Eles viram Cristo que nós ainda não vimos. Eles não negavam Cristo de jeito nenhum. Você podia lançar na cova dos leões, você podia lançar nas arenas do Romano. Eu vou colocar fogo, pode colocar, eu sei que eu creio. Então essas mulheres serviam de verdade, mas não é servindo aqui, decorando 4 ou 5 versículos para vou fazer um sermão e vou... Não, servia com coração, estava com o No coração coração. no próximo. Isso é o verdadeiro evangelho, amar o próximo. Jesus ensinou isso, né? Verdade. Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o seu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Verdade. Voltando sobre o assunto de a mulher ensinar. Você que é pastor, tem sua igreja, tem sua esposa, Hum. pastora. Se a sua esposa for ensinar uma coisa e você não tiver de acordo, No meu caso, você está perguntando no meu no caso, seu isso caso, é não um vai exemplo, vou pegar esse acontecer. exemplo. Isso não vai acontecer porque nós partilhamos a mesma visão, Uhum, né? Nós partilhamos a mesma visão, nós cremos da mesma forma. uhum, E a gente conversa muito em casa. Conversa muito em casa. A minha esposa nunca vai levar uma mensagem que eu não levaria, por exemplo. Porque, sabe, nós somos uma só carne. Você é casado, eu sei que você é casado, eu tenho certeza que você não só compartilha a mesma fé com a sua esposa, como também sim, compartilha os mesmos hábitos. sim, Um sim. casamento é isso. Um casal, os dois se completam. E embora antes do casamento você era uma pessoa, a sua esposa era outra completamente diferente, quando vocês se casam, automaticamente vocês se juntando ali, já começa também os hábitos que era antes só seu, a sua esposa adquire também. Os hábitos que antes era só da sua esposa, você também adquire, né? É Então vocês se verdade. juntam. Então a minha esposa, ela sabe quem eu sou, ela, né, sabe o que eu prego, ela sabe a essência da nossa chamada, né? Então não, acho que no meu ministério assim, pessoal, né, não, isso não iria acontecer. Sim, sim. É verdade, que às vezes nós homens, né, a gente pensa que a gente está sempre certo. Sim, Acontece comigo também, né? Às vezes eu digo, não, eu falo isso. A minha esposa vem por trás e fala, tu não tá certo, não é isso. E eu não quero escutar naquela hora, eu quero, não, tô certo. Aí quando chega lá no final, você, eu olho, mas ela estava certa. você vai entender. Eu vou entender que ela estava certa e ela estava me ajudando, O né? problema de muitos homens hoje é não querer ouvir as suas É, esposas. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de conhecimento, né? O mundo nunca teve tão exposto ao conhecimento como nos dias de hoje. Só que muitos ainda vivem no passado. hum, Aquele homem que a mulher tinha é, que sentar e o homem sentava e a mulher tinha que servir ele. hum, E esse tempo acabou. acabou. A mulher já é batalhadeira, né? A gente deixa as nossas esposas, né, cuidar dos nossos filhos, né, que é o nosso bem precioso. Nossos filhos são a nossa herança, né, que é o papel mais importante. A gente coloca na mão das nossas esposas para educar, para cuidar do lar. A gente fala sobre a mulher sábia, né? Então a mulher sábia ela vai fazer isso, ela vai educar as nossas crianças, vai Uhum, direcionar os nossos filhos e vai nos dar bons conselhos. Tem a mulher tola, né? Lendo a palavra de Deus, a gente vai ver que Jezabel era uma mulher tola. sim, Ela não respeitava o reinado de Acabe. Ela não só dava maus conselhos para ele, como ela comandava o marido. Então ela passava por cima da autoridade que não era dela. Ela queria uma autoridade que não era dela. O rei de Israel era quem? Era ele. Ela, como mulher tola, né, ela acabou destruindo aquele reinado. Então, trazendo isso para dentro da nossa casa, se a nossa esposa for tola, né, o que acontece? A nosso lar, ele acaba se destruindo, né? Então, a gente tem que ter
essa visão aí em relação às mulheres que ela, hoje em dia, com Por isso conhecimento, que tem que ter esse conhecimento, né, das mulheres né, para ajudar as outras mulheres as outras mulheres. para não estar nesse espírito, por exemplo, de Jezabel, né? Você entende uma coisa? Hoje a gente está vivendo a era dos congressos, Hum, né? Dos retiros, dos congressos, e tem os congressos para as mulheres. tem. A gente vê os congressos para mulheres, quem prega lá? Hum, São as próprias mulheres. para Prega para mulheres. mulheres. Estão fazendo o quê? Estão pastoreando. Por que estão pastoreando? Porque está ensinando. Está levando ali uma palavra de ensinamento, palavra de edificação. A minha esposa ela foi participar de um evento, né, onde se não me engano, era uma pastora que veio e trouxe uma palavra de grande edificação, de grande ensinamento para todas as mulheres que ali estavam. Né? Então, Uhum. ou seja, a mulher tem essa capacidade. A mulher, ela, a gente está na hora de descobrir, né, de reconhecer que a mulher é capaz Sim, sim, de transmitir uma mensagem, um ensinamento, né, que a gente pode aprender com elas também. verdade. E quero entrar em outro assunto, um pouquinho mais delicado. Quando um casal, por exemplo, que a mulher pega a posição e fala assim, o ministério é meu, não é dele, é meu. Aí já É é, certo ou não é? não, de maneira nenhuma. Né? Porque eu já vi muitos casos, por exemplo, que é a mulher que está na frente, a mulher que quer ser pastora, o marido não está, às vezes nem está no evangelho, nem está em Cristo, e a Sim. mulher já está na posição. Mas aí você está falando de uma mulher que é crente e o marido não, ou os ambos são Os crentes? dois, Os dois. os dois casos. Ah, entendi. Se existe um casal onde o homem é pastor e a esposa é sua companheira, e a esposa quer tomar a frente, né? Não tenho certeza que não é correto, porque a autoridade espiritual é do homem, ainda é do homem, né? Uhum. Tem esse caso aí do casal, os dois estão servindo. A autoridade espiritual, a responsabilidade da igreja hoje não está sobre a minha esposa, está sobre mim. Sobre você. Deus não vai cobrar dela, vai cobrar de mim. Uhum. Deus não cobrou, né, de Eva, Deus Se- cobrou de Adão. de Adão. Né? A responsabilidade das ovelhas Se- são minhas. Quando você vê, tem uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem de Labão, quando Jacó, né, tem uma passagem lá que ele vai falar como a maneira que ele cuidava das ovelhas. Sim. Né, e você vai entender ali o que é realmente ser um pastor. Ele vai falar que o sono saiu dos olhos dele. Quando o lobo, ou um animal selvagem vinha, arrebatava, ele ia atrás, ele ia buscar. Isso é ser. Pastor é proteger, é proteção. As ovelhas precisam sentir protegidas. Uhum. Né? Se as suas ovelhas, né, não se sentem protegidas, é porque você não é um bom pastor. Verdade. Se você não está dando um bom alimento para as suas ovelhas, você também não é um bom pastor. Se você não está dando água de qualidade para as suas ovelhas, você não é um bom pastor. Alimento de qualidade é a palavra de Deus. A água de qualidade é a palavra de Deus. As ovelhas Verdade. precisam de alimento. Né? A água engarrafada, Rob, a gente vai ali, compra, acaba, a gente compra mais. A gente vai voltar a ter Verdade. sede. Mas o que Jesus falou para a mulher samaritana? Né? Se você beber da água que eu te der, Hum. você nunca mais Vai ter sido. vai ter sede. Aquela mulher que foi buscar água no poço, ela largou até o balde para trás. Ela esqueceu da água. Ela foi buscar água, esqueceu da Esqueceu da água. água, Foi não embora levou. sem água. Por quê? Recebeu a água da vida. Verdade. Né? Aí no outro caso que você colocou, né, da mulher que já é obreira e o marido, talvez, existe esse caso. Por exemplo, eu já vi também, né, há uns anos atrás, uma missionária, ela já era missionária e ele não. Ele Uhum. era crente, mas ela, você vê que ela realmente, ela tinha essa chamada para a missão e ele não. Né? A igreja ela é o quê? Ela é um corpo, né? Sim. Cada corpo tem os seus membros. Né? Então eu acredito nisso. Eu acredito que cada um tem o seu lugar. Nem todo mundo é chamado para pregar. Tem pessoas que não estão preparadas para pregar e quer pregar. Tem pessoas que não estão preparadas para ensinar e quer ensinar. Sim. Então a gente tem que primeiramente reconhecer que Então quer dizer que então, nessa parte aí a mulher, se for consagrada pastora, ela pode ser pastora sem o marido estiver assim no meio cristão? então, quando ela. Aí entra a grande questão. Se ela foi consagrada, automaticamente já é uma igreja Já é que reconhece o sim, ministério dela. pastoral. Sim. Aí por que a igreja viu algo nela e não viu no esposo? Será que o esposo
está na igreja, não está firme na igreja, não está indo na igreja, não é crente. Porque também tem isso, né? Mas eu acredito que depende da visão do pastor da igreja, da liderança, até porque ele vai ser cobrado mais Uhum. por Deus, né? Ele é que vai ser cobrado se algo der errado. Mas se a visão daquele pastor, daquela autoridade espiritual foi assim, de reconhecer aquela mulher, né? Sim. Aquela senhora como pastora e o, o marido não, mas normalmente o ministério, né? Vamos falar de homem, o ministério do homem, a mulher acompanha o ministério do homem, né? Quando a gente é separado a pastor ou até mesmo presbítero, a nossa esposa também é missionária, né? Diaconisa, Sim. já começa ali também o Já começa. ministério. Mas eu não vou consagrar alguém só porque, por exemplo, o Rob virou pastor, né? Foi consagrado a pastor. Não tem o porquê eu consagrar a sua esposa só porque você foi chamado, Sim. né? Talvez a sua esposa não busca, não lê, Sim. né? Nós somos uma fonte. E uma fonte, ela precisa ter o que passar para as pessoas, Verdade. né? Daí eu já vi muitos casos que são consagrados presbítero, Sim, evangelista, pastor, e a mulher não está nesse caminho e é consagrada como missionária, mas não exerce a mas função não exerce a função de de missionário. missionário. Qual que é a função de um missionário, né? Vamos falar assim, a função de missionário é o quê? É levar a palavra de Deus, É, verdade, né? É levar a semente do evangelho, verdade. né? Se não está exercendo essa função, né? Tá ali somente para acompanhar o Já que você ministério falou da sobre esposa. os homens, por exemplo, o pastoral homem, por exemplo, se for consagrado pastor, é obrigatório ser casado? Olha, tem caso e acaso. Tem casos e acasos, né? O que que Paulo vai falar? Vamos ouvir o nosso conselheiro maior, que é Paulo, né? Nas cartas pastorais, quais são os conselhos de Paulo? Naquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja, né? Então, ou seja, é um desejo que já nasce no coração. Então, os conselhos aqui era para homens casados. Sim. Ele tinha que ser o quê? Marido de uma só mulher, né? Que ele tenha os seus filhos em Uhum. sujeição. Aqui é para homem casado, né? Como é que eu vou consagrar um pastor solteiro? Não estou falando que não pode ser feito, Uhum. atenção, mas como que eu vou consagrar um pastor sem ser casado se na minha igreja eu tenho casais precisando de aconselhamento? Uhum. Como é que esse pastor vai aconselhar um casal? Através da teoria? Ele vai ler livros teóricos sobre casamento, mas ele não sabe o que acontece dentro de um casamento, né? Como é Sim, que ele sim, vai aconselhar algo que ele não viveu? sim. Como é que ele vai dar um direcionamento de algo que ele não viveu? Paulo, todas as cartas de Paulo, tudo aquilo que Paulo fala, Paulo viveu muitas coisas. Então ele sofria na pele. Ele fala: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quando ele fala marca, ele não está falando Sim, de palavras, não. Ele está falando de marca de perseguição, né, de sim, sim. apedrejamento, de Então, fome. então Ele vale, viveu o evangelho. isso daí vale também do outro lado, do pastoral feminino. Mas Se aí a a gente está mulher. falando de pastores. Por exemplo, hoje em dia, quando não é casado, normalmente vai até evangelista, Uhum, missionário. uhum. Vai um missionário, a pessoa tem o potencial, prega bem, né? Tem uma chamada, a gente vê que a pessoa prega e almas estão se convertendo. Aí é um missionário, vai Sim. fazer missão, né? Tá solteiro, Tá solteiro, fazer vai para a missão, Europa, sim. vai para o Brasil, vai para a África, vai para os Estados Unidos, vai fazer uma cruzada missionária. Mas pastorear, o que é pastorear? Cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha. Um bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele sabe a necessidade, ele sabe o estado das suas ovelhas, né? Como é que eu vou aconselhar um casal que está passando por um problema com os filhos se ele não tem essa experiência, Uhum. né? Se ele não tem uma esposa, ele não tem uma família. Paulo fala: aquele que quer cuidar da obra do Senhor, primeiro ele tem que cuidar da sua própria casa. Uhum. Então vale, voltando ao nosso assunto, do outro lado da mulher também Com não, certeza, não né? pode, tem que parar até missionário, então. Até missionária. E no caso da mulher, até mesmo por causa da proteção dela, Sim, qual que é a função do homem? O homem tem que proteger a proteger a sua mulher. esposa. Sim. Como que, por exemplo, o missionário ele tem que fazer missão. Muitas das vezes aqui, no Brasil, por exemplo, o campo missionário é muito grande. Como é que você vai enviar uma missionária sozinha, se não tiver acompanhamento, para
aquelas regiões mais remotas do Brasil, né? Fazer viagens muitas das vezes de barco, muitas das vezes a pé. É bonito a gente ver os grandes missionários aí viajando de avião, mas não é assim. Nem sempre é assim, não é assim para todos, né? A maioria dos missionários andam a pé, fica sem comer, fica sem dormir. Sem dormir. Como é que você vai enviar uma mulher, né? A Bíblia fala que não convém que o homem esteja só. Mas né? em dia de hoje existe, não existe? Miss- Mulher que participa desse tipo de missões? Normalmente elas são todas casadas. Normalmente são todas casadas. É difícil a gente encontrar uma missionária que não é casada. Pelo menos experiência própria eu Sim, entendi. ainda não encontrei. Normalmente são casadas, né? Tem, igual eu falo, tem esse potencial, mas normalmente a mulher que tem a chamada ministerial, ela já tem um destaque, né, na sua própria igreja local. Né? E através daí, você sabe que através daí ela vai crescendo ali na igreja local, nas congregações. E hoje em dia, os crentes, né, nós cristãos, a gente se casa, né? Muito cedo, assim, não muito cedo, mas Deus ele sempre prepara alguém para estar ao nosso lado no momento da necessidade. Amém. Pastor Joelder, muito obrigado. Acabou? Vamos terminar o nosso Amém. podcast. Muito obrigado pela Eu que resposta. agradeço. E que Deus Espero eu tenha atendido continue aí abençoando suas expectativas, que eu Amém. tenha sido claro aí, não só para vocês, mas para os que para nos todos os ouvem, né? ouvintes também. A todos os ouvintes, que Deus os abençoe. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso podcast Bíblia em Questão e convido vocês a entrar no nosso link para se cadastrar, compartilhar esses vídeos para alcançar todo tipo de pessoa que está se perguntando alguma pergunta sobre a Bíblia. Eu agradeço novamente e Deus abençoe cada um de vocês. O apóstolo Paulo ele fala que o casal ele não deve se separar, a não ser com o propósito de jejum e oração, e depois se une outra vez. Né? Aí o que acontece? É onde eu falo que não é benéfico para nenhum dos dois, seja uma missionária, né, que existe missionários aí que viajam, e tanto para um pastor que vai viajar, né, tá dando o quê? Tá dando espaço, né? Pode acontecer, a gente vive um mundo hoje, igual a gente estava falando, o diabo ele é astuto e ele é sagaz. O erro de muitos crentes é subestimar a capacidade do diabo. né? E ele vem para destruir mesmo. Você tá vendo, né, que o assunto agora tá pegando fogo. Agora...